graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. As palavras do Evangelho do dia servirão de texto base à nossa mensagem neste domingo, e baseados nesse trecho bíblico, nós queremos refletir sobre o seguinte tema: um mistério de amor. Que Deus abençoe esta mensagem na vida e no coração de cada um de nós, seus filhos e filhas. Amém. Saúdo a todos vocês aqui presentes, também saúdo aqueles que estão nos acompanhando nas nossas transmissões pelas redes sociais. E eu faço com estas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça de Deus, vós sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe esta mini mensagem no coração de nós todos e que ela nos ajude a entendermos o recado de Deus aos nossos corações nesta manhã. Domingo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus único em três pessoas. Como já frisou o pastor Mateus antes, a doutrina da Trindade é uma doutrina difícil. E essa doutrina da Trindade é uma doutrina difícil, e nós temos essa dificuldade, ela existe, porque nós somos limitados. Nós somos muito pequenos diante de Deus em nossa compreensão. Somos suas criaturas, não somos o Criador. E pela grandeza de Deus que Ele tem, e pela nossa pequenez como pecadores, Deus permanecerá sempre um grande mistério, impossível realmente de ser interpretado na sua totalidade. Mas nem por isso ele deve permanecer desconhecido para nós. É necessário que nós tentemos entendê-lo o melhor possível. Só que ele não deve ser alvo da tentativa, talvez, de uma prova de matemática, na nossa razão. Entretanto, nós devemos crescer no seu conhecimento, e certamente nós entenderemos melhor a este Deus, na medida em que pessoalmente nós o trazermos para a vida do nosso dia a dia. E para este acesso a esta intimidade com Deus, nós contamos com o auxílio da Bíblia Sagrada, a sua palavra. Ela vai nos revelar quem é Deus em Jesus Cristo, hoje presente no Espírito Santo. Portanto, meus ouvintes, celebrar a Santíssima Trindade é muito mais do que entender um Deus uno que vive e se manifesta em três pessoas. Celebrar a Santíssima Trindade é descobrir que o nosso Deus é realmente uma comunhão de amor. É como o fogo. O fogo que queima, que ilumina e que aquece, mas continua sendo apenas fogo. Sempre apenas uma coisa, fogo, mas manifesta-se de diversas formas. Assim, Deus também é sempre Deus,
mas manifesta-se como Pai Criador, como Filho Redentor, como Espírito Santo Consolador. Resumindo, o Deus triuno é um mistério de amor. Voltemos ao ano 30 da nossa era. Bem lá no início do ministério de Jesus. Pouco tempo depois dele realizar o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Época da Páscoa. Jerusalém fervilhava de peregrinos. E a pergunta que corria pela boca do povo era esta: quem é este Jesus que veio lá de Nazaré? João Batista já o batizara, chamando-o de o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus já tinha surpreendido muita gente ao virar as mesas dos cambistas lá no pátio do templo, expulsando-os daquele lugar. Por outro lado, ele tornara-se benquisto do povo, realizando vários milagres e curas. A sua pregação era qual um tiro certeiro nas consciências da elite dominante. E na mente da maioria, então, continuava esta pergunta: será que ele é o Messias? Uns diziam que não, outros tinham dúvidas. Mas lá em João, capítulo 2, versículo 23, está escrito que muitos creram nele. Naquele grupo dos que tinham dúvidas, encontrava-se um ilustre cidadão lá de Jerusalém, de nome Nicodemos. Era fariseu, uma seita rígida no cumprimento da lei, e que no tempo de Jesus degenerara para um fanatismo nacional, tornando-se praticamente um partido político radical. Nicodemos era também membro do Sinédrio, o órgão supremo e deliberativo dos judeus, tanto em questões civis como em questões religiosas. Vemos, portanto, que Nicodemos é um homem de posses, de projeção social, culto, um eminente teólogo. Ele desejou encontrar-se com Jesus. E numa certa noite, ele foi procurá-lo. Perguntamos, mas por que de noite? Talvez Nicodemos tenha pensado que Jesus estivesse muito ocupado no atendimento público ao longo do dia. Talvez Nicodemos não quisesse expor-se às críticas de seus próprios colegas lá do Sinédrio. Ou talvez a escuridão da noite contribuísse para ocultar a sua insegurança sobre as suas próprias convicções. Mas o interessante é que ele foi. Ele foi e, ao cumprimentar Jesus, saudou respeitosamente como: o Senhor é um mestre que Deus enviou. Antes mesmo de Nicodemos explicar o real motivo da sua presença ali, o Salvador se antecipou e lhe afirmou o seguinte: para você ver o reino de Deus é necessário um novo nascimento, Nicodemos. Mesmo sendo um mestre versado na lei, nos livros da lei, Nicodemos não captou, ele não compreendeu o significado deste nascer de novo, esse novo nascimento. O Salvador então lhe esclarece. Era como se Jesus dissesse: Nicodemos, o primeiro nascimento, o físico, é um nascer terreno para a morte.
O nascer da água e do Espírito é um nascer espiritual. É uma ação exclusiva do Espírito Santo. Vejam, o Salvador Jesus lhe faz ver que o novo nascer vem de Deus. E que a salvação não pode ser produzida pelo ser humano. Nenhuma pessoa, por mais qualificada que ela possa ser, pode assegurar por suas próprias forças o seu novo nascimento. Sem esta regeneração efetivada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através dos meios da graça, palavra, batismo, santa ceia, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nicodemos continua confuso. Jesus então pega a figura do vento. O vento é uma realidade que, embora invisível, é percebido através da sua força, da sua ação. Pois da mesma maneira o Espírito Santo irrompe e só pode ser identificado por seu resultado. Ou seja, as pessoas começam a viver como que nascidas de novo. E isto não procede do próprio esforço humano ou de uma predisposição especial da pessoa. O novo nascimento também não acontece pelo uso de determinado método, também não é comprável com dólar ou com euro, nem com astúcia ou do jeitinho brasileiro. O novo nascimento é um presente. O novo nascimento é uma graça. O novo nascimento é uma grande dádiva do nosso Deus. E nesta nova criatura não desaparece a sua natureza humana corrompida e má. Mas agora nela habita o Espírito de Deus, que aplica a este novo ser os méritos adquiridos por Jesus Cristo através da sua paixão, morte e ressurreição. A natureza corrompida procede desde Adão e Eva. E esta maldade inata na raça humana, ela passa de geração em geração. E o novo nascimento, ele é outorgado na obra redentora de Jesus Cristo e nós nos beneficiamos dela pela ação do Espírito Santo. Resumindo, por causa dos méritos de Jesus Cristo, o Pai nos declara justos. E todo aquele que não resiste à obra do Espírito Santo, mas crê, esse tem vida eterna. É a Santíssima Trindade em ação. Jesus mostrou-se muito sensível e paciente às dúvidas de Nicodemos. E o Salvador conduziu este diálogo de uma maneira que as dúvidas deste mestre ficassem esclarecidas, não só na sua mente, mas também no seu coração. Nicodemos procurara Jesus a princípio para matar a sua curiosidade, mas ele acabou encontrando em Jesus o real sentido da sua vida. Seus questionamentos, a princípio, até firmaram uma certa resistência à ação do Espírito Santo, mas eles foram logo subjugados. E Nicodemos então sentiu-se uma nova criatura. Algum tempo depois, nós observamos Nicodemos defendendo Jesus diante do próprio concílio eclesiástico dos judeus. E na tarde, no fim da tarde da sexta-feira da paixão, nós vemos Nicodemos prestando honra ao corpo de Jesus, acompanhando até o túmulo e ajudando José de Arimateia a sepultá-lo.
Meus ouvintes, nós vemos que Deus sempre vem ao encontro do pecador. Foi o que aconteceu com Nicodemos, foi o que aconteceu também com o profeta Jeremias, que a princípio quis resistir, foi o que aconteceu com Jonas, que tentou fugir, ou com Pedro, que o negou, ou com aquele funcionário, alto funcionário da Etiópia, viajando numa carruagem, ou com o próprio apóstolo Paulo, que de perseguidor tornou-se o maior propagador do cristianismo. E outras pessoas mais poderiam ser aqui lembradas, pessoas que na história humana tornaram-se exemplos a partir da fé, e porque o Espírito Santo foi mais forte do que a resistência delas. Meus ouvintes, este mesmo Espírito de Deus, ele continua soprando, ele continua agindo através da proclamação da palavra e da administração dos santos sacramentos. E onde ele encontra um coração fértil, não um coração resistente, então ali surgem os resultados da sua obra. Isto é, pessoas crendo em Jesus como seu único e suficiente Redentor. Pessoas penitentes que, embora continuam tropeçando e caindo em pecado, já não têm prazer mais nisto e nem deliberadamente o praticam. Pessoas que lutam para vencer as tentações do mundo e guardam-se do maligno, se esforçando em praticar a justiça e em amar o próximo, a exemplo daquele que lhes amou primeiro. São novas criaturas em Cristo, nas quais não se operou apenas um remendo exterior, mas operou-se um milagre na sua vida, uma mudança radical de coração, de caráter, de vontade. É uma ressurreição, é um ressurgimento de uma nova vida, nova índole, com novos hábitos, novas aspirações, novas ideias, novas opiniões, novos temores e novas esperanças. Não é isso tudo maravilhoso? Será que nós já refletimos profundamente sobre o enorme privilégio que é possuir a fé, que é um dom de Deus? Vocês já pensaram quão enorme bênção é termos sido batizados e conduzidos ao longo da vida nesta aliança com Deus? Será que todos nós temos realmente valorizado esta graça divina de pertencermos à Santa Igreja Cristã, conforme antes anunciamos aí no credo apostólico, e de nesta comunhão dos santos termos sido conservados até hoje? Sim, meus irmãos e irmãs, é um grande privilégio podermos estar aqui, agora, louvando a este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um grande privilégio termos uma igreja que corretamente anuncia a palavra e administra os sacramentos. É um privilégio estarmos ouvindo o Evangelho de Cristo e tentando ser ainda mais estimulados a servi-lo com fidelidade. É um privilégio sentir e viver o amor de Deus e, motivados por este amor de Deus,
amarmos uns aos outros. Onde será? Sim. Onde será que nós estaríamos se sobre nós não tivesse acontecido e havido o sopro do Espírito Santo? O que nós seríamos se nós não tivéssemos crescido no conhecimento da palavra e do Salvador Jesus Cristo? O que nós estaríamos fazendo se o amor de Deus Pai não nos tivesse conquistado? Dia após dia, nós precisamos do sopro do Espírito Divino. Dia após dia, nós precisamos receber a graça e o amor do Pai. Dia após dia, nós precisamos ser cobertos pela justiça e os méritos de Cristo Jesus. Somos, portanto, criaturas inteiramente dependentes deste Deus verdadeiro que adoramos e que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Finalizando, eu compartilho com vocês uma palavra do reformador Martinho Lutero, que expressa a nossa dependência total da graça e do amor do Deus triuno. Palavras de Lutero, ele escreve e diz assim: até o momento, por minha maldade e fraqueza congênitas, eu fui incapaz de fazer jus a todas as exigências de Deus. Se eu não puder crer que Deus, por Cristo, me vai perdoar o meu falhar, que dia por dia eu lamento, eu estarei acabado. Terei de desesperar. Mas isto eu jamais farei. Pendurar-me num galho como Judas, isso eu não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, bem como aquela pecadora fez, apesar de eu ser pior do que ela, mas vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. Lá no dia do juízo final, Jesus dirá a Deus assim: Pai, este penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele não guardou e transgrediu todos os teus mandamentos. Mas, Pai, ele se pendura em mim. O que importa? Eu morri por ele. Deixa-o entrar. Esta será a minha fé, disse Lutero. Que nós também possamos reconhecer isso e nos pendurar confiantes e corretamente, constantemente, nos braços de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E dizer-lhe: eu sou teu, salva-me, Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo um ano de entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.